durante o período de internação eu descobri algumas coisas interessantes sobre esse negócio de sangue. Primeiro que nem todas as bolsas são vermelhinhas como aquelas que a gente vê na propaganda. Algumas são meio amareladas, meio esbranquiçadas. E aí me explicaram que é porque são diferentes componentes sanguíneos. Você não recebe o sangue inteiro ali. Isso porque quando você vai doar sangue, o sangue passa por um esquema de filtração e centrifugação e aí os componentes são divididos para poder serem doados assim, separadamente. Aí um dia eu estava lá deitada em berço esplêndido e vi que uma das bolsas de sangue que eu estava recebendo tinha um B enorme. Meu sangue é A positivo. Se você teve aula de biologia e chegou a estudar o sistema ABORH, você deve ter pensado a mesma coisa que eu. Quem é do sangue A não pode receber do sangue B. Quem é do sangue tipo B possui aglutinogênio B. Se possui aglutinogênio B, ele vai produzir aglutinina anti-A. Nesse caso aqui, ele vai aglutinar, coagular. Ele vai sofrer um efeito anti-A. Eu fiquei desesperada, eu falei, moço, pelo amor de Deus, o senhor vai me matar, o meu sangue é A positivo, não faz isso não. E aí ele me explicou que as coisas não eram bem assim como eu pensava. Calma, seu professor não mentiu pra você. O que acontece é que alguns componentes podem ser doados por outros grupos sanguíneos. E eu separei essa tabela pra você entender como funciona. Essa tabelinha que vocês estão vendo é do concentrado de plaquetas. E onde está escrito ali fenótipo ABO do paciente, entenda como tipo sanguíneo, tá bom? E ali fenótipo ABO do doador, entenda também tipo sanguíneo do doador. Assim fica mais fácil você entender o que eu quero te dizer. O tipo A do paciente, vulgo eu. O tipo A, a primeira opção para receber plaquetas, óbvio que é do tipo A também. Se não tiver alguém do sangue A positivo para me doar plaquetas, eu posso receber esse sangue primeiro do tipo AB, depois do tipo B e depois do tipo O. Por isso que não é pegadinha quando dizem pra você que alguém tá no hospital precisando de doação de sangue de qualquer tipo. Não é assim uma armadilha. Ah, eu vou lá pra doar sangue pra fulano e o meu sangue vai acabar parando no banco de sangue de outro lugar. Não, a gente precisa de qualquer tipo mesmo. E não é só no caso das plaquetas não, olha só quando se trata do plasma e do crio precipitado. Mais uma vez, essa primeira coluna que vocês estão vendo é de quem recebe, é do paciente, e a segunda é de quem doa. O A pode receber de A e AB. O B pode receber do B e AB. Só o AB que fica ali meio refém de alguém que tenha o mesmo tipo sanguíneo. O O pode receber de O, A, B e AB. Só no concentrado de hemácias que acaba valendo aquela tabelinha que o professor estava explicando. Olha aqui, o coitado do O negativo não tem sorte, né, gente? Ele doa para todo mundo, mas na hora de receber... tadinho. Se você está acompanhando a minha jornada desde o começo, você sabe que meu principal problema ali era a falta de plaquetas. Então eu precisava de muita plaqueta. As plaquetas podem ser obtidas naquele processo que eu falei de centrifugação, filtração. As plaquetas são retiradas dessa bolsa de sangue que você doa. Só que não é uma quantidade muito grande. Então uma forma de multiplicar isso, uma forma de conseguir 8 vezes mais esse valor de plaquetas é se você for para o banco de sangue para doar só plaquetas. Aí sim, você vai chegar no banco de sangue e dizer, eu quero doar plaquetas. E depois de toda a parte burocrática e exames que precisam ser feitos, eles vão agendar com você um dia para essa doação, porque precisa ser agendado, e você vai ficar ligado a uma máquina que vai fazer o seguinte, ela vai tirar o teu sangue, vai passar por todo esse processo de centrifugação, filtração, papapá, e depois vai devolver esse sangue para você com os outros componentes. Ele vai tirar só a plaqueta do teu sangue. Então, por isso, o processo dura 1h30, porque precisa desse tempo para a máquina fazer a filtragem e devolver o sangue direitinho. É um processo mais chato? Sim, mas é extremamente eficaz em casos como os que eu tive de déficit de plaqueta. E não é um processo chatinho só para você não, tá? É chatinho também para quem precisa. Porque no meu caso, eu estava consciente, então eu mesma postei uma mensagem no Facebook pedindo doação de sangue, especialmente de plaquetas, que era o que eu mais precisava. Só que eu tinha que explicar nessa postagem também que mulheres não poderiam doar. Na ocasião, eu disse que mulheres que já tiveram filhos ou que já estiveram grávidas não poderiam doar. Hoje em dia, pelo que eu soube, mulher alguma pode doar pelo risco da gravidez. O que acontece com a
à gravidez é que durante a gestação, o organismo feminino cria anticorpos no plasma sanguíneo que podem ser doados junto com as plaquetas. Esses anticorpos, no corpo do paciente, pode desenvolver uma doença que é conhecida como TRALE. É uma sigla em inglês para lesão pulmonar aguda. Então, como existe o risco da mulher estar grávida e não saber, ou da gravidez não ser identificada no exame, recomenda-se que a doação de plaquetas seja feita exclusivamente por homens. Acontece que quando eu estava internada, nem todos os homens poderiam fazer doação de sangue. Nós tínhamos uma lei que proibia homens homossexuais de doar sangue. O STF só derrubou essa lei em 8 de maio desse ano, 2020, e mesmo assim porque a pandemia do coronavírus desabasteceu os bancos de sangue. Se não fosse por isso, eu acho que estaria em vigor até hoje. Eu sei que você está pensando que é preconceito, eu também pensei. Acontece que eu fui estudar um pouquinho e descobri a origem dessa lei. Assim que o HIV começou, o vírus era um grande mistério. Os cientistas estavam completamente perdidos, eles não sabiam quem estava mais suscetível ou não. Então foi feito exatamente o que foi feito com a chegada do coronavírus. Eles estudaram os casos, viram onde a incidência era maior e consideraram essas pessoas como grupo de risco. Na época eram os homens homossexuais, os hemofílicos e as pessoas viciadas em drogas injetáveis. Era onde tinha maior incidência de HIV, então era um grupo de risco. Sendo grupo de risco, eles não teriam como saber se tinham ou não o HIV. Não havia testes nos bancos de sangue, então o risco deles passarem HIV para o paciente era muito grande. Então foi criada essa lei. Depois de muitos estudos a respeito do HIV, descobriu-se então que homem gay e portador de HIV não necessariamente são a mesma pessoa. Por isso não tem qualquer problema de um homem gay ser doador de sangue, mas a lei já estava criada. Ainda bem que já nos livramos disso, né? Porque foi muito triste receber uma mensagem de um amigo muito querido dizendo: Dani, eu queria muito poder doar sangue pra você, mas a lei me impede. E você que se interessou no assunto e tá querendo doar sangue, vamos lá. Tem 2 tipos de doação de sangue, tá? Uma é a doação de sangue total. É a mais comum. Você precisa de um intervalo de 60 dias se você for homem e um intervalo de pelo menos 90 dias se você for mulher. Sendo assim, os homens podem fazer até 4 doações por ano e as mulheres até 3. Se você quiser doar só plaquetas, você pode fazer até 12 doações por ano, tá? Porque só precisa de 30 dias de intervalo. No meio do caminho, você quis mudar, quis fazer uma doação de sangue total? Tudo bem. Você espera pelo menos 15 dias desde a última doação de plaquetas e aí sim você pode fazer a doação de sangue total. Ou então, você já fazia doação de sangue total e agora quer doar só plaquetas. Aí você tem que esperar 60 dias, que a doação de sangue total, ela exige um intervalo um pouco maior. Você também pode fazer essa doação por aférese se você quiser doar só hemácias. Algumas doenças fazem a pessoa precisar de mais hemácias do que de qualquer outro componente. Então, se você quiser doar só hemácias, o intervalo é de 120 dias e a doação é no mesmo esquema de plaquetas. Você vai parar numa máquina, ela vai tirar teu sangue, filtrar, tirar as hemácias e colocar de volta com os outros componentes. As hemácias são aquelas bolsinhas vermelhinhas. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando aquela bolsa de hemácias entrou na veia, a sensação que eu tinha era que eu tava em preto e branco e as hemácias me deixaram colorida de novo. É sério. Inclusive, no manual de onde eu tirei essas regrinhas de transfusão pra poder explicar pra vocês, tá dizendo a transfusão de hemácias não é indicada para promover sensação de bem-estar. Eu não estava maluca, eu realmente me senti a melhor do mundo recebendo doação de hemácias. Olha, não recomendo. Por favor, não fiquem doentes ao ponto de depender de hemácias, mas que me ajudou muito, me ajudou. Para doar sangue, você tem que estar dentro de alguns critérios. Aí você diz: já tô doando, não recebo nada por isso, ainda tem que obedecer critérios.
cara. Benzinho, a pessoa que tá lá já tá doente, já tá toda encalacrada. Tu ainda quer dificultar a vida do ser humano com mais doença? Pelo amor de Deus, custa você fazer o checklist? Custa nada, gente. A pessoa já tá lá quase morrendo. Vamos lá. De 16 a 69 anos. Se você for menor de idade, você precisa da autorização dos seus pais ou responsáveis. Tem que ter no mínimo 50 quilos. Pode parecer que não, mas isso é difícil pra muita gente. Não pode estar em jejum. Gente, não é exame de sangue. Aliás, alguns exames de sangue nem precisam de jejum. Mas para doação, você tem que estar bem alimentado. É claro, pelo menos 3 horas antes você não pode ter comido alimentos muito gordurosos. Porque lembre-se, tem uma pessoa lá, frágilzinha, que vai receber esse sangue. Tenha dó, por favor. Não pode estar com febre acima de 37 graus, nem gripe, nem resfriado. Depois da gravidez, você só pode doar depois de 90 dias de um parto normal. Se for cesariana, você tem que esperar 180 dias. Mas, se você estiver amamentando, esse prazo aumenta para 1 ano. Alguns medicamentos também impedem a doação de sangue. Vale a pena conversar com seu médico ou com a pessoa do banco de sangue que vai te receber e te entrevistar. Anêmicos também não podem doar sangue, né? Vamos pensar, se você tá com problema no sangue, o que você acha que você vai fazer com a pessoa que tá lá? Se você extrair o dente, precisa esperar pelo menos 1 semana. A tatuagem te deixa 1 ano sem doar. O que eu recomendo? Fez tatuagem agora? Espera 1 ano e vai doar. Passa 1 ano doando. Se você for homem, vai fazer 4 doações de sangue total ou 12 de plaquetas. Se você for mulher, não tem como doar plaquetas. Mas você pode fazer 3 doações por ano ou pelo menos 2 doações de hemácias por aférese. Vai juntando dinheiro, aí quando acabar o período de doação, você faz as tatuagens todas de uma vez. Aí você vai esperar 1 ano, vai doar tudo de novo, olha que maravilha. Ninguém passa fome, nem quem tá precisando de sangue, nem o tatuador. Piercing, se for oral ou genital, não pode, tá, bebê? Se você tirar, tem que esperar 1 ano para poder doar. Vacinação recente. Tomou a vacina? Vá ao banco de sangue e pergunta quanto tempo tem que esperar, porque cada vacina tem um prazo diferente. Se você passou por uma transfusão de sangue, tem que esperar pelo menos 1 ano para poder ser doador, tá bom? E se você já teve câncer, você não pode doar. Isso é bem esquisito, porque enquanto eu estava recebendo aquela quantidade toda de sangue, tudo que eu queria era poder retribuir o favor. Porque antes de precisar das doações, eu não doei sangue uma única vez. Primeiro, foi difícil chegar aos 50 quilos, e depois que eu cheguei, eu fui com força, mas por preguiça mesmo. Eu nunca fui doar sangue. E no final das contas, quem precisava de sangue era eu. No site do INCA, você pode ver uma estimativa de incidência de câncer no Brasil. E a estimativa para 2020 chega ao número de 309.750 para homens e 316.280 para mulheres. Isso dá um total de 626.030 pessoas que não vão poder doar sangue esse ano, nem nunca. Fora aquelas que tiveram câncer antes, como eu. A gente não pode doar. E aí você pensa, mas já tem muita gente doando. Lembra dos critérios que eu li? Nem todo mundo se enquadra ali. Fora que os doadores regulares não vão durar para sempre. No auge da minha ignorância, eu achava que doação de sangue era uma coisa assim. Você precisa muito de sangue, então você recebe 1, 2, 3 bolsas de sangue, porque você precisa muito. Eu recebi 255 bolsas de sangue. Fora os 2 frascos de Hemocompletan. Sim, porque existe uma versão sintética de componentes sanguíneos. Eu recebi assim que eu comecei e eu continuei com a hemorragia. E não é barato não, tá? É 8 mil cada frasquinho. No hospital público não deve nem ter. Sorte que eu tinha plano na ocasião. Eu tive sorte porque eu tive suporte. A minha família estava se comportando como uma família de vampiros. Não tinha uma conversa, por mais banal que fosse, que não entrasse o assunto, você é doador de sangue? Fora que a minha postagem solicitando doação de sangue foi pouco mais de 1 semana depois da postagem em que eu dizia que estava grávida. Então aquilo comoveu muita gente. E muita gente compartilhou aquilo e eu tive doações de pessoas que não faziam ideia de quem eu era, mas que compraram a minha história e foram lá para doar sangue para mim. Só que existem pessoas que não têm acesso à tecnologia como eu tive. Existem pessoas que não têm uma família por trás ajudando como eu tive. E essas pessoas não deixaram de precisar só porque não têm condições de pedir. Então, se você precisa que um conhecido seu esteja internado para você poder doar sangue, não queira que isso aconteça, porque o seu sangue não vai ser suficiente.
você vai precisar de outros doadores que podem pensar exatamente igual a você. Só dou se for conhecido. Faz isso não. Outra lenda também é achar que você só pode doar em bancos de sangue que sustentam hospitais públicos. É importante sim, claro que é importante, mas os centros que abastecem hospitais particulares também estão cuidando de vidas. Eu estava no hospital particular. Aí você, mas as pessoas do hospital público precisam mais. Todas precisam. E você não precisa fazer uma única doação, eu te falei. Homens podem doar 4 vezes por ano, mulheres podem doar 3 vezes por ano. Cara, faz a tua agenda. Olha, o hospital público precisa mais, então eu sou mulher, eu vou doar 2 vezes no banco de sangue que abastece o hospital público e 1 vez num banco de sangue que abastece o hospital particular. Você que é homem pode doar 4, pode fazer meio a meio. Você acha que você está passando problemas quando você não sabe onde doar? Experimenta ficar lá no CTI, experimenta pedir aquilo que quase ninguém está disposto a dar, experimenta pedir aquilo que nem você deu quando podia, que foi o meu caso. Você não tem noção do constrangimento que foi pedir ajuda, quando eu sabia que eu jamais tinha ajudado. Então, não espere acontecer com você. Não espere acontecer com alguém que você ama. Vai lá, tem saúde, tá dentro dos critérios? Vai lá. Eu acho que não tem motivação melhor para continuar vivo do que saber que você pode salvar a vida de alguém. Não custa nada. Vai.